Eu vou responder aqui por vídeo, porque já já eu tenho aula e vai mais rápido por aqui do que escrever. Então vamos pegar o seguinte princípio, certo? Nada que existe, existe por si mesmo. Tudo que existe, existe por participação na existência divina. Ou seja, ninguém tem a vida em si mesmo. A vida, ela é uma participação na vida divina. Qualquer existência é existência por participação. Se Deus é inacessível ao mal, então existir é um bem, certo? Então vamos utilizar isso para ilustrar o que Santo Agostinho fala sobre a impossibilidade de existir o mal absoluto. Dizer que existe o mal absoluto é um contrassenso. Por quê? Porque a existência sendo um bem, se o mal absoluto existisse, ele já não tinha como ser absoluto. Porque ele tinha pelo menos um bem nele, que era a existência. Então ele não tinha como ser absoluto. Pegaram? Existir é um bem. Se o mal absoluto existisse, ele teria um bem que era a existência, logo ele não seria absoluto. Então, primeiro ponto. Então, quando nós colocamos alguns aspectos, por exemplo, da nossa vida biológica, essa falta de domínio, essa falta de senhorio sobre a nossa própria existência fica muito claro. Então, veja, se nós fôssemos completamente donos de nossas próprias vidas, em tudo, se nós fôssemos sistemas autossuficientes, autônomos, completamente autônomos, senhores mesmo, dominos da nossa vida, então os aspectos externos seriam completamente irrelevantes, seja para manter a vida, seja para destruí-la. Se nós fôssemos completamente senhores da nossa vida, inclusive no aspecto biológico, então alimentação, água, luz solar, enfim, desastres, qualquer coisa que viesse ou a nutrir a vida ou a destruir a vida não teria impacto sobre nós, porque a nossa vida não dependeria dos fatores externos, porque nós a teríamos, para usar uma expressão, na palma da mão. Nós teríamos o domínio completo, mas a gente sabe que não é dessa maneira, né? Então, só pela observação da nossa vida biológica, a gente consegue perceber como as coisas, elas não têm existência em si mesmas, mas existência por participação. Então, sei lá, vamos fazer uma cadeia alimentar aqui simples, né? Eu estou lá com uma vaca que, por sua vez, comeu um mato qualquer, que, por sua vez, adquiriu aquela energia que passou para a vaca através da fotossíntese, que, por sua vez, veio da luz solar, que, por sua vez, foi gerada no interior de uma estrela, pela fusão dos átomos de hidrogênio, que depois se transforma em hélio, gera uma determinada quantidade de energia. Esses átomos foram agregados lá no interior das estrelas, algum tempo depois da expansão inflacionária do universo primordial. E esse universo primordial ele teve que ter um ponto cujas leis que o geraram não dependem dele. Por quê? Porque veja só, minha gente, para que algo seja real, ele tem que ser por definição possível. Porque aquilo que não é possível não é real. Beleza? Então isso significa dizer que se é uma realidade que existe um universo com tais e quais características físicas, químicas, biológicas que tornaram possível o surgimento de estrelas com átomos em seu interior, com reações atômicas que liberassem uma determinada quantidade de energia que pudesse ser absorvidas por plantas, depois por animais e para chegar a gente, se tudo isso é uma realidade, ou seja, se a estrutura universal que nos cerca e nos proporciona se alimentar daquele bife no prato, ele é uma realidade, isso implica dizer que ele era por definição possível. Ou seja, as leis físico-químicas e biológicas que desencadearam o surgimento do universo têm que preceder a realidade do universo, porque se essas leis não forem possíveis, elas não podem ser reais. Vocês estão entendendo? Então, da estrutura mesmo do cosmo, é necessário deduzir que as leis que geram o cosmo precedem a existência do cosmo, não são consequências dele. Então, dito de outro modo, a existência da matéria tal qual nós conhecemos não pode ter origem na própria matéria, tem que preceder a matéria. O cosmo e toda a sua estrutura que nos cerca, com seus bilhões de anos, ele não tem origem em si mesmo. Nem a estrutura vital do universo pode ter origem em si mesmo, porque ela necessariamente precisa de uma origem anterior. Porque essas leis que geram o cosmo têm que ser possíveis antes dele existir, caso contrário ele não teria existido, porque aquilo que é real é por definição possível. Beleza? Então o que é que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que tudo que existe, existe por participação. E você pode perceber essa existência por participação a partir da luz da razão natural com esse tipo de raciocínio que eu demonstrei agora, né? De maneira esquemática, obviamente, e breve, até pelo meio que eu estou utilizando, mas deu para pegar. E o que isso tem a ver com a sua pergunta? Bem, o mal não existe enquanto ser, o mal existe enquanto desordem,
certo? Não estamos falando aqui do demônio, que inclusive tem um bem em si mesmo, que é a existência. Né? Uma das modalidades do seu ódio a Deus é perceber em si mesmo um bem divino. Mas nós não estamos falando aqui da pessoa, né, que pode ilustrar a pergunta, talvez, eu não sei. Mas o mal ele não existe enquanto um ser, ele não tem ser, na verdade. O mal ele é uma desordem na ordem dos bens. Então, para dar um exemplo aqui bem simples, você tem um roubo. Ora, possuir é algo bom. Só que no roubo você faz uma desordem na hierarquia dos bens. Então você coloca um bem inferior, que é possuir, em cima de um bem superior, que é a justiça. E nisso você tem uma desordem. Um outro exemplo também muito claro que eu sempre uso nas aulas é o estupro. Ou seja, o prazer sexual é um bem, só que a liberdade e a integridade física é um bem superior. Então o estupro é uma desordem na ordem dos bens. Então percebe? É uma desordem. Então o mal ele existe enquanto mal moral, enquanto desordem na ordem dos bens, mas ele não existe como aquele que porta o ser, entende? Daí uma frase que eu escutei de Olavo, e eu até coloquei aqui em um dado momento, que é o fato de nós não termos que nos perturbar tanto diante do mal, porque o mal, como disse, ele não é só uma desordem. A única coisa que existe de fato, existe mesmo como ser, é a bondade divina. Isso é a única coisa que existe. É Deus sendo bom. Então a bondade divina é o que tem substância. A bondade divina é aquilo que deriva do próprio ser e é o próprio ser, porque Deus é infinitamente bom. Né? O mal é uma desordem, é uma perturbação nessa hierarquia do bem. Aí causa o mal moral, mas não o mal enquanto ser, certo? Não o mal como aquilo que tem a substância da existência. Isso aí realmente não existe.